Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula explicativa sobre matemática, PET, volume 7, referente à semana de número 1, com a professora Cleovânia, para o 8º ano. Questão número 1. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que afunda. Observe esse mergulhador. Está se preparando para iniciar o seu mergulho. Nesse preparo, a profundidade inicial é 0 metros. Ele não começou o seu mergulho, por isso é 0 metros. Porém, a pressão atmosférica inicia-se em 1 atmosfera. Observe essa seta em sentido vertical para baixo. Ela representa a medida da profundidade em metros, em que o mergulhador inicia o seu mergulho e chega ao seu destino. De acordo com a profundidade em metros, descobrimos a pressão atmosférica em atm. A equação. O que é equação? É a igualdade entre duas expressões matemáticas relacionando incógnitas, as letras, e utilizando uma igualdade entre elas, usando o símbolo. A equação P igual 0,1 multiplicando por x e adicionando 1 relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador medida em atmosfera atm, ou seja, P é a pressão atmosférica em atm. atm significa atmosfera. Com a profundidade x que ele atinge, medida em metros. Então, x representa a nossa profundidade em metros. Letra A. Qual é a medida da pressão atmosférica em atm sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Nós temos o mergulhador e ele está se preparando para iniciar o seu mergulho. Profundidade, 0 metros. Porém, a pressão atmosférica é igual a 1 atm. Setinha em sentido vertical para baixo representa a profundidade do mergulho. Medimos 18 metros. Ele chegou ao seu destino. Agora é o seguinte: fim do mergulho. Sua profundidade foi de 18 metros. Eu preciso saber qual é a pressão atmosférica que representa a profundidade de 18 metros. Usando a equação, P igual 0,1 multiplicando por x e somando a 1, teremos x é a profundidade. No lugar de x, nós iremos colocar o número 18. Multiplicando 0,1 vezes 18, nós temos 1,8. Somando 1, finalizou a pressão atmosférica, 2,8 atmosfera. Pressão atmosférica inicial, 1 atm, e a final, 2,8 atm. A medida da pressão atmosférica sofrida pelo mergulhador, conforme a profundidade em 18 metros, é de 2,8 atmosfera. Letra B. O limite máximo de profundidade para o mergulho recreacional, de acordo com a APAD, é 40 metros. Nessas condições, qual é a variação de pressão atmosférica em atm que um mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Observe o mergulhador, ele está iniciando o seu mergulho. Profundidade 0 metros. Pressão atmosférica inicial 1 atm. Seta em sentido vertical para baixo representa a profundidade, a medida, que é 40 metros. Chegou no fim do seu mergulho. Profundidade 40 metros. Agora eu tenho que descobrir a pressão atmosférica referente à profundidade de 40 metros. Depois, eu irei calcular a variação de pressão atmosférica em atm. Pressão atmosférica final, usando a equação P igual a 0,1, multiplicando por x mais 1. Quem é x?
profundidade 40 metros. Substituindo, 0,1 vezes 40, nós temos 4, somando com 1, pressão atmosférica final é de 5 atmosfera. Encontrando a variação, nós temos uma reta em sentido horizontal para a direita. Pressão atmosférica inicial, 1, e a final, 5. A variação dessa pressão atmosférica está entre 1 e 5. Ou seja, a variação máxima dessa pressão atmosférica é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Concluindo, a variação máxima de pressão atmosférica que o mergulhador recreacional poderá sofrer é de maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Letra C. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas, de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica, medindo até 31 atm. Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que um desses mergulhadores pode atingir? Início do mergulho, profundidade 0 metros. Pressão atmosférica, 1 atm. Mergulho comercial, ele está iniciando. Chegou ao seu destino para fazer o seu trabalho. A profundidade? Não temos, vamos descobrir. Fim do mergulho, profundidade, vamos descobrir. Pressão atmosférica, 31 atm. Início da pressão atmosférica, 1 atm. Final, 31 atm. São dados. Agora é o seguinte, qual é a variação de profundidade em metro de um desses mergulhadores? Nós temos a equação, P igual a 0,1, multiplicando por x mais 1. P é a pressão atmosférica, 31. No lugar de P, eu irei colocar o valor 31, igual a 0,1 multiplicando por x mais 1. Primeiro membro, fica números com letras. 0,1x foi para o primeiro membro, trocou o sinal. Igual mais 1, que já está no segundo membro, peguei o 31, transferi para o segundo membro, trocando o sinal. Resolvendo isso aqui. Tenho R$1, devo 31. Fico devendo 30. Vou deixar x sozinho, porém negativo, igual a menos 30 dividido por 0,1. Resultou menos x igual a menos 300. A letra nunca pode ser negativa, ela não pode ser encontrada negativa. Vou multiplicar por menos 1, os dois membros, x igual a 300. Observe a seta, nós temos a pressão atmosférica inicial e a final. Ou seja, a pressão atmosférica inicial é 1 atm, sua profundidade 0 metros. A final, em metros, 300. E é a pressão atmosférica final, que corresponde a 31 atm. A variação está entre 0 e 300. Ou seja, a variação de profundidade que o mergulhador comercial poderá atingir é de maior ou igual a 0 e menor ou igual a 300. Questão 2. Observe as figuras planas, quadrado, retângulo e circunferência, representadas abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Letra A. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura, em função da medida. Perímetro é a soma dos lados. É o contorno. Perímetro do quadrado. Quadrado tem os 4 lados iguais. Se este lado mede 2x, este também. Este aqui também e este também. Somando os lados, nós temos 8x. É o perímetro. P representa o perímetro do quadrado. Depois nós temos o retângulo.
Este lado aqui é o oposto a esse, tem a mesma medida. Este lado é o oposto a esse, tem a mesma medida. Perímetro é a soma dos lados. Somando x mais 3x mais x mais 3x, nós temos 8x. Somando os números sem letras, nós temos 6. O perímetro do retângulo é 8x mais 6. O perímetro da circunferência é o contorno dela. É o perímetro, é o comprimento dela. Nós temos um raio, vou construir outro raio. Este raio tem o valor de π, o outro também. X representa o raio. Para encontrar o comprimento, o perímetro da circunferência será C, representando o comprimento, que é o nosso perímetro, referente à circunferência, igual, multiplicando π 2 vezes x, que é o raio. C é igual 2 multiplicando por π, multiplicando por x. Nós temos 2π e temos 2x, que representa 2 raios. Letra B. Escreva a expressão algébrica que determina a medida da área de cada figura em função da medida. Área do quadrado. Para achar a área do quadrado, basta multiplicar lado vezes lado. Nós temos o primeiro lado, 2x vezes 2x, resultou 4x ao quadrado. Acho a área do quadrado. Área do retângulo, comprimento vezes largura. Comprimento, 3x multiplicando por x mais 3. A área do retângulo é igual a 3x multiplicando por x mais 3. Vamos multiplicar primeiro 3x com x, depois 3x com 3. Resultou 3x ao quadrado mais 9x, a área do retângulo. Depois a área do círculo, π vezes raio ao quadrado. Quem é π? Nós não temos, vou repetir. O R é o x, x ao quadrado. Achamos a área da circunferência, π multiplicando por x ao quadrado. Letra C. Se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual é o valor de x? Perímetro do retângulo é 8x mais 6. No lugar de P, eu irei substituir pelo número 14. 14 é igual a 8x mais 6. Vou trocar os dois membros de lado. O que está no segundo vai para o primeiro, o que está no primeiro membro vai para o segundo. Vou deixar 8x sozinho, irei transferir o mais 6 para o segundo membro, trocando o sinal. 14 tira 6, fica 8. Vou deixar a letra sozinha, 8 dividido por 8. O valor de x é 1 centímetro. Letra D. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? A área do quadrado é 4x ao quadrado. Ela é menor que a área do retângulo, que é 3x ao quadrado mais 9x. Eu irei pegar 3x ao quadrado mais 9x e passar para o primeiro membro, trocando o sinal. Ficou 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 9x menor que zero. Eu tenho 4x ao quadrado, tirando 3x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado menos 9x menor que zero. É uma inequação. Essa inequação apresenta uma desigualdade, tá? O sinal menor entre duas expressões matemáticas, relacionando incógnitas, que são as letras. Essa inequação, eu preciso encontrar valores para x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar x ao quadrado menos 9x igualar a zero. Virou uma equação de segundo grau incompleta. X ao quadrado eu vou fatorar, é o mesmo que x vezes x. 9x é o mesmo que 9 multiplicando por x. Fator comum entre eles, a letra x e x. Fator comum em evidência, e o que sobrou, x menos 9 dentro do parêntese, igual a zero. X', primeira raiz, igual a zero. A segunda raiz é o que está dentro do parêntese, menos 9x menos 9,
igual a zero. Vou transferir menos 9 para o segundo membro, trocando o sinal. X duas linhas é igual a 9 positivo. Ou seja, o conjunto solução é o seguinte: o raio ele tem que ser maior que zero. O raio representado pela letra X. Então, não pode ser zero e nem menor que zero. O conjunto solução é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior que zero e menor que 9. Observe, vamos fazer uma comparação. Diz que a área do quadrado ela é menor que a área do retângulo. Vamos imaginar que o lado, o valor de x, seja 2. Vamos comparar. 4x ao quadrado menor que 3x ao quadrado mais 9x. No lugar de x, eu irei colocar o número 2. Resolvendo isso aqui, nós temos a área do quadrado, 4 multiplicando por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, é ele vezes ele. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. Somando com 18, resulta 30. Realmente, a área do quadrado, que é 16 centímetros ao quadrado, ela é menor que a área do retângulo, é 30 centímetros ao quadrado. Concluindo, a variação da medida do raio do círculo é de maior que zero e menor que 9. Questão 3. Encontre o conjunto solução S de cada expressão algébrica, equação ou inequação abaixo. Identifique colocando o E para a equação e I para a inequação. Depois, represente o conjunto solução na reta numérica. Equação. Igualdade, usando o sinal de igualdade entre duas expressões matemáticas. O que é inequação? É a desigualdade, usando os sinais maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, entre duas expressões matemáticas. Letra A. 5x menos 3 igual menos 7x menos 9. Igualdade, equação. Coloquei a letra E. Conjunto, solução. 5x menos 3 igual menos 7x menos 9. Vamos encontrar o valor de x. Primeiro membro fica números com letras. Primeiro membro vai ter o número 5x com a letra e vou transferir menos 7x para o primeiro membro, trocando o sinal. Vamos fazer uma troca aqui. Segundo membro conservou o menos 9 e o menos 3 foi para o segundo membro, trocando o sinal. Resolvendo 5x mais 7x, eu tenho 12x. Devo 9, tenho 3. Pago um pouco, fico devendo 6. Deixa a letra sozinha, menos 6 dividido por 2. Irei simplificar, dividir o numerador e o denominador por 6. Resultou menos 1 meio. Vou dividir, achar o número decimal. É mais fácil de representar na reta numérica. 1 dividido por 2, negativo, ficou menos 0,5. Marcando na reta, menos é a parte negativa, é a parte esquerda do zero. Vou marcar o pontinho ali, a setinha, marquei o ponto, achei o menos 0,5. Marquei já a representação na reta numérica. Conjunto de solução, menos 0,5. Letra B, 4x mais 5 menor que 2x. Símbolo de menor é uma inequação. Achando o conjunto de solução, 4x mais 5 menor que 2x. Eu irei transferir 2x para o primeiro membro, trocando o sinal, e o mais 5 para o segundo membro, trocando o sinal. 4x menos 2x menor que menos 5. 4x menos 2x, 2x, menor que menos 5. Deixa a letra sozinha, menor que menos 5 meios. Dividindo, eu tenho o valor de x, que tem que ser menor que menos 2,5. Observa a setinha. Isso aqui é muito importante. Em inequação, nós temos os intervalos. Quando eu posso fazer uma bolinha colorida,
e quando eu posso fazer uma bolinha não colorida. Ou seja, quando eu colorir, é um intervalo fechado. Só que os sinais têm que ser maior ou igual ou menor ou igual. Agora, quando é uma bolinha sem colorir, ela é aberta. Aí eu terei que usar esta bolinha quando o sinal for maior ou menor. Neste caso aqui, o sinal é menor. Então, será uma bolinha aberta. Os números que representam esse valor de x são os números menores que menos 2,5. São os números que estão direcionados à esquerda. O conjunto de solução é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser menor que menos 2,5. Letra C. 6x menos 4 maior ou igual? É uma inequação. Maior ou igual a 3x mais 5. Conjunto de solução. 6x menos 4 maior ou igual a 3x mais 5. Vamos trocar de lado o primeiro membro, números com letras, segundo membro, apenas números sem letras. O 3x foi para o primeiro membro, trocou o sinal. 4 menos 4 foi para o segundo membro, trocou o sinal. 6x menos 3x, eu tenho 3x. Maior ou igual, 5 mais 4 deu 9. Deixa a letra sozinha. X maior ou igual, 9 dividido por 3. X maior ou igual a 3. Observa a setinha, bem lá no número 3. Ó, o símbolo maior ou igual, a bolinha tem que ser o quê? Fechada. Então, eu vou colorir ela. E a direção está para a esquerda. Então, poderá ser a partir do número 3, maior que ele, maior ou igual, o valor de x. Conjunto de solução, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3. Poderá ser 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Letra D, x ao quadrado menos 4 igual a 12. Igualdade e equação é conjunto de solução, resolvendo. X ao quadrado menos 4 igual a 12, eu vou deixar x ao quadrado sozinho e vou transferir o menos 4 para o segundo membro, trocando o sinal. Resolvendo 12 mais 4, eu tenho 16. O expoente 2 vira raiz quadrada para o número 16. Como é uma equação de segundo grau incompleta, raiz quadrada do número 16 é 4. Eu tenho x' menos 4 ou x2' mais 4. Marcando na reta, um menos 4 e um mais 4. Conjunto de solução, menos 4 e mais 4. Letra E. X ao quadrado mais 7x menos 8 menor ou igual. Na equação. Menos 2x mais 27 mais x ao quadrado. Conjunto de solução. Vamos pegar, movimentar essa inequação. Primeiro membro, números com letras. Segundo membro, apenas números. Ficou x ao quadrado. Esse x ao quadrado passou para o primeiro membro, trocando o sinal. E o menos 2x também está no segundo membro, foi para o primeiro membro, trocando o sinal. E o mais 7x, eu repeti. Menor ou igual, 27, e o menos 8 que está no primeiro membro foi para o segundo, trocando o sinal. X ao quadrado menos x ao quadrado. Eu vou cortar. Eu tenho 1x ao quadrado e eu devo 1x ao quadrado, fica um zero. 7x mais 2x, 9x. Menor ou igual, 27 mais 8, 35. X menor ou igual, 35 dividido por 9. Vamos dividir. Achamos um número aproximado. X menor ou igual a 3,8. Vamos aproximar, vamos colocar que seja 3,9, tá bom? Representando na reta numérica, está bem próximo ao 4. Ele é positivo. O que acontece? Ó, o sinalzinho menor ou igual, o intervalo é fechado, a bolinha tem que ser colorida.
3,9, aproximação. São todos os números do lado esquerdo. Conjunto de solução, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 35 nonos, ou 3,9, que é a divisão. Bons estudos, até a próxima aula. Obrigada. Fiquem com Deus.